A ressurreição de Jesus. João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas todas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver Jesus, e Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei.
Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Qual o objetivo deste evangelho? Está escrito no versículo 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Atos 2, a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A leitura das palavras da palavra que está escrita em João 20, Atos 2.
são sinais pós-ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Jesus continua fazendo milagre. O poder continua. O Espírito Santo em nós é o milagre vivo de Jesus. Qual é o contexto bíblico histórico desses textos? Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes, não apenas para provar que estava vivo, mas para prepará-los para uma nova fase do reino. Sim, porque já havia passado 40 dias, ele falou sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Está escrito em Atos 1:3, até o momento em que lhes prometeu, recebereis, o que está escrito em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Bem, 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Eles estavam reunidos em oração no cenáculo. Cada vez que a gente coloca o pé no cenáculo, nós vivemos milagres. Um som como vento impetuoso encheu o lugar, línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas. Ali nascia a igreja viva, revestida de poder. O que é a igreja viva? É a igreja que está cheia do poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo Jesus que curava, libertava e ressuscitava, agora opera através dos seus discípulos mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio apenas como um sinal, mas ele veio como a presença contínua de Cristo aqui na terra. Então, Jesus fazia milagre, curava, libertava, ressuscitava. Quando ele estava aqui na terra, quando ele subiu aos céus, foi assunto aos céus, ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus. Este é o milagre do derramamento do Espírito Santo de Deus. Por isso, os milagres não cessaram. Eles se multiplicaram, eles continuam até os dias de hoje. Glória a Deus por isso. Pedro, o mesmo que negara o mestre, agora prega com autoridade e 3.000 pessoas se convertem. Está em Atos 2:41. Se eu fosse você, eu terminaria de ler o livro de Atos para vocês perceberem a grandiosidade, o milagre que é viver com o Espírito Santo. Os apóstolos curam enfermos, libertam oprimidos e até a sombra de Pedro passa a ser instrumento de cura. Coisa maravilhosa, está escrito em Atos 5:15. Esse é o cumprimento da promessa de Jesus. O que? Está escrito em João 14:12. Quem crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. O milagre da ressurreição não termina no túmulo vazio. Ele continua
até os dias de hoje, em cada crente, cheio do Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra em amor, você recebe essa palavra com graça, com poder. Então vamos lá, vamos ver como funciona isso na prática. Assim como os discípulos, também nós fomos chamados para ser testemunhas vivas do poder de Deus. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes, lá nos discípulos, no cenáculo, habita em nós, aqueles que levantaram a mão para Jesus e reconhecem Jesus como seu único Salvador e Deus. Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos capacita a manifestar o reino de Deus, seja com palavras, com atitudes, com perdão, com paixão. Ser cheio do Espírito Santo é ser um canal de milagres diários. Um canal. Deixe o Espírito Santo agir em sua vida hoje. Permita que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida hoje, em nome de Jesus. Ele quer reacender os dons adormecidos, Ele quer renovar o seu ânimo, Ele quer transformar todo o ambiente ao seu redor. Entregue-se ao poder do Espírito Santo de Deus, porque o verdadeiro milagre não está apenas em ver os sinais, está em ser um sinal vivo, um canal da presença de Deus. Levante a sua mão e diga: Jesus, eu quero ser um canal do Espírito Santo de Deus. Eu recuso todas as malignidades que possam habitar na minha vida. Eu levanto as minhas mãos hoje para você, Jesus. Quero te conhecer na intimidade e poder ter a graça de andar cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar? Vamos orar. Que palavra preciosa, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor deixou para nós escrito o milagre da ressurreição, o milagre do derramamento do Espírito Santo de Deus, o milagre da salvação. Oh, Papai querido, Espírito Santo, obrigada porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em nós. Enche-nos, Senhor, enche-nos, renova-nos, Senhor. Faz com que sejamos testemunhas fiéis do Teu amor, Pai. Ó Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito. Que as nossas palavras e atitudes revelem o Teu poder, a Tua graça. Usa-nos, Senhor, para que possamos trazer vida, cura e salvação por onde nós formos. Nós desejamos ser um canal de bênção em nome de Jesus. Queremos ser um canal de bênção, um canal de bênção. O mesmo poder que ressuscitou Jesus age hoje em você. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Um bom dia com muita alegria, cheio
da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém.